Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, trazer para vocês aí, né, o Silvestre trazendo um combo de notícias nessa sexta-feira para vocês aí, né. A punição do Abel Ferreira, 8 jogos de suspensão, rapaziada. O Palmeiras vai entrar com um efeito suspensivo aí, né, para tentar a liberação do treinador para o derby contra o Corinthians, rapaziada, no domingo. E também, rapaziada, eu trazer para vocês aí, né, o Mancini e o Casagrande projetando o derby de domingo, rapaziada. Vou estar deixando tudo para vocês aí, mas antes, já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Chama agora o repórter Alexandre Silvestre para falar mais sobre o Palmeiras. Tem má notícia no Verdão, Silvestre. Boa noite. Boa noite, Michele. Pessoal, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Abel Ferreira é punido pelo STJD com 8 jogos de suspensão. O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, considera o Abel muito esquentadinho, falta de ética na conduta desportiva durante jogos à beira do campo e reincidência. Desses 8 jogos de punição, 2 já foram cumpridos em forma de suspensão automática após os vermelhos que o Abel tomou diante do Fluminense e do São Paulo. Bastidores do julgamento. A defesa do Abel, advogado do Palmeiras, não foi autorizado a utilizar como prova um vídeo próprio do Palmeiras que mostra o contrário do que foi relatado na súmula quando o Abel foi expulso naquele jogo contra o Fluminense. O Abel não foi para cima do árbitro e teve de ser contido. O Abel Ferreira bateu boca, sim, com o 4º árbitro e auxiliar. Em compensação, o STJD autorizou como prova um vídeo desses meninos aí que fazem leitura labial e nem precisava, porque no jogo contra o São Paulo, o Abel, expulso pelo Daronco, foi lá e falou pro Daronco: você é um cagão. Enfim, o Palmeiras entrou com recurso, entende que a punição é exagerada e efeito suspensivo a caminho. Pedido de efeito suspensivo para que o Abel possa, eventualmente, se esse efeito suspensivo for concedido ao Abel, trabalhar no jogo de domingo, no campo, contra o Corinthians lá em Itaquera. Alex e do Garrafa, se vocês acham exagerada essa punição, porque foram 2 jogos pelas palmas irônicas ali, e esses 6 jogos por reclamar insistentemente com a arbitragem e xingar o árbitro. E uma das questões que o tribunal colocou é que até março de 26 foram 13 expulsões, sendo 30 cartões amarelos e 10 suspensões. Então eles estão querendo, e isso tudo que já aconteceu não tem feito com que o técnico Abel Ferreira modifique o comportamento. Por isso, uma punição de 8 jogos, mas já cumpriu 2. O que vocês acham? Que o Abel seria punido, todo mundo já esperava. Agora, a forma como o STJD criou esse veredito para o Abel de 8 jogos foi surreal, foi bizarro. Eu conversei durante o dia, inclusive, com alguns especialistas na área desportiva, e ninguém entende como é que o STJD conseguiu pegar um vídeo de um dublador que faz leitura labial para usar como prova cabal e que definiu a punição do Abel Ferreira. Juridicamente isso não tem sustentação e isso dá margem às pessoas interpretarem que há uma perseguição ao Abel Ferreira, porque outros técnicos que fazem coisas semelhantes não são punidos com essa severidade como foi punido o Abel Ferreira. Eu quero ver a partir de agora se o Zubeldia, se o Fernando Diniz, que também é esquentadinho na beirada do campo, se outros técnicos que cometem o mesmo tipo de indisciplina vão ser punidos dessa forma, porque a última vez que o Abel tinha sido punido pelo STJD foi em outubro de 2023, há quase 3 anos. Então, por mais que ele tenha tomado muitos cartões amarelos e cartões vermelhos, ele não chegou a ser condenado pelo STJD. Então, essa questão de reincidência é diferente na linguagem popular do que na linguagem jurídica. Então, pegaram muito pesado com o Abel. Eu quero ver o critério a partir de agora. Me pareceu até que o pessoal que estava julgando eram pessoas com a característica do Abel, de forma exagerada, né? Porque o Abel é um exagero à beira do campo. Eu não vou entrar no mérito se os 8 jogos acabaram sendo justos ou não. Eu só acho o seguinte: o Abel é um ótimo técnico, é um técnico que exagera à beira do campo, que prejudica o seu time quando não está à beira do campo, né?
Estava previsto já em algum tempo, demorou até para acontecer um gancho mais pesado, mas deve vir um efeito suspensivo. É muito provável que o Abel esteja, inclusive, no clássico contra o Corinthians, comandando a sua equipe. Fosse eu, a presidente do Palmeiras, que outro dia disse que os homens estão histéricos, né? Histéricos, acho que foi esse o termo, né? Teria uma conversa reservada. O Abel é o maior salário do técnico aqui no futebol brasileiro hoje, teto. É importante o Abel se conscientizar que ele tem que apenas realizar o seu trabalho. Ontem, já na coletiva de ontem, já estava fazendo pressão na arbitragem de novo, no VAR, dizendo que esse ano o VAR vai... O VAR da Libertadores, o VAR da Libertadores vai funcionar. Se referindo ao que aconteceu na decisão contra o Flamengo. O Abel, aceita, já foi. Né? A própria presidente do seu time disse que naquela partida contra o Flamengo não dá para jogar na conta da arbitragem. O Palmeiras não deu um chute a gol na decisão da Libertadores. Então, o Abel é o zero e vezeiro a reclamar com a arbitragem. Se foi justa ou injusta, é uma questão que a gente pode ficar aqui o dia inteiro discutindo. Você tem razão. Mas que vinha chegar, uma hora ia chegar uma pena grande para ele, e a caneta pesa mais. Olha, eu não discutiria... Ele é chato demais na beira do campo. Eu não discutiria o tamanho da punição se ela não tivesse vindo por um meio bizarro no teor jurídico. Não existe você pegar um vídeo extraoficial de um dublador para falar, tá vendo? Essa é a prova cabal. Porque nem na súmula... Você quer absolver o Abel. É uma outra questão. Eu tô falando que eu não discutiria a punição se não tivessem usado esse vídeo. Mas não existe juridicamente isso. Gente, o Abel tava merecendo um gancho. Ele é chato pra dedéu na beira do campo, gente. Pelo amor de Deus. E ele xingou ele passa da conta. Alex, ele xingou de fato. Ele passa da conta. Ele dá uma espanada às vezes. Não, ele tá exagerando realmente. Ele tem ficado fora constantemente do banco de reservas por conta de suspensões, mas que há também Alex, já chutar microfone, algo direcionado chutar microfone, empurrar jornalista, cinegrafista, o Abel exagera. O cara tá 5 anos aqui, ele exagera e ninguém faz nada. Tá 6 meses no clube, faz o que o Abel fez. Então, mas ele faz, ninguém faz nada, pô. Alexandre Silvestre, sobre o Palmeiras, o pensamento do torcedor do Verdão já tá no derby, no clássico de domingo? O time, será que vai ter alguma novidade na escalação, Silvestre? Com certeza, Michele. O Palmeiras já virou a chavinha, desembarcou pela manhã, reapresentação à tarde, pensando no derby de domingo contra o Corinthians, obviamente, na Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro. Enquanto o Abel Ferreira aguarda a chegada ou não do tal do efeito suspensivo para ele poder trabalhar no jogo lá na casa corintiana, ele já sabe que o John Arias está fora de combate e tomou contra o Bahia na última partida do Verdão no Campeonato Brasileiro, terceiro amarelo. Cumpre a suspensão automática, o Sosa deve ser o substituto. Jogou bem ontem na Colômbia, na estreia do Verdão no campeonato, na Copa Libertadores. O Sosa deve entrar no time, o Alan na outra beirada, Flaco Lopes de centroavante. Com isso, o Maurício voltaria ao meio campo. Vitor Roque e Paulinho. A informação exclusiva passou por este portão aqui atrás de mim há instantes e me soprou o seguinte, abre aspas, difícil. Muito mais difícil para o Paulinho. Então, Paulinho e Vitor Roque não devem enfrentar o Corinthians. O Vitor Roque se recuperando de uma pancada no tornozelo, sofrida no mata do Campeonato Paulista contra o São Paulo, jogou as finais com infiltração, aquela coisa toda que o Palmeiras não confirma, depois saiu de cena, participou de um ou outro jogo, fazendo tratamento específico, fase final. O Paulinho ainda não conseguiu jogar direito pelo Palmeiras, 2 problemas, 2 cirurgias no osso da canela e continua nessa fase final eterna de transição física. Mas pela fonte que passou aqui, muito ligada ao Abel Ferreira, difícil, quase impossível, Michele. A gente fecha o giro de repórteres com o Palmeiras. Silvestre, o Allianz Parque vai mudar de nome. Bye bye Allianz Parque, vem aí algo parecido com o Nubank Park. Nubank, um banco digital, está comprando o tal do naming rights, o nome do estádio, no caso, o estádio do Palmeiras. Vai dobrar o contrato da W Torre, através da Real Arenas, que gere o estádio do Verdão. Estava defasado, foi muito bom lá atrás, ficou defasado, o mercado cresceu. Nubank, que já entrou na jogada lá nos Estados Unidos, no novo estádio da Inter Miami, na Flórida, vem para colocar o nome, estampar o nome Nubank na Casa Palestrina, dobrando os valores, mais ou menos isso. Palmeiras continua com os 15% dele. Palmeiras vai ganhar o dobro, porque é 15% do dobro. Me cobrem, amanhã, até a hora do almoço, muito provavelmente, o Palmeiras já terá um novo nome para o seu estádio com novas receitas.
Casar, você que conhece bem o Corinthians, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta meio maluca, e você pode falar assim, ô Márcio, você tá louco? Pode falar, não tem problema, tá? Do ponto de vista do Palmeiras, era melhor o Corinthians ter vencido hoje, perdido ou empatado? Por que que eu te pergunto isso? Porque normalmente em derby, quem tá pior ganha. Às vezes, claro que não é uma. Isso acontece, não é uma máxima, né? É óbvio que quem está melhor vai ganhar mais vezes, né? Nessa era Abel, o Palmeiras teve mais vitórias. Depois, o ano passado, o Corinthians deu troco, foi campeão da Copa do Brasil, ganhou o Paulista, eliminou o Palmeiras, né? Do ponto de vista do Palmeiras, o que era melhor para enfrentar? Mais pressão, menos pressão, o alívio da primeira vitória O depois de Palmeiras, 9 jogos. É, porque, olha só, porque é uma pro questão Corinthians era melhor que ganhar. Pro Corinthians era sim, melhor ganhar hoje. agora, Porque o o Corinthians estava estado de 9 ânimo, jogos sem ganhar. sim, Então, o Corinthians, o problema não era ganhar antes do derby, o problema era ganhar hoje para quebrar as 9 partidas sem vencer. Porque, cara, você fica depressivo, você fica sem moral, você fica sem confiança. Aí você vai pro derby com 9 partidas sem ganhar. Você fala, pô, os caras estão em primeiro lugar. Você não consegue encarar de frente um adversário que já é melhor, né? O Palmeiras é melhor. Tem mais títulos. Os últimos anos do Palmeiras é fantástico. A diferença do derby nos últimos tempos é a seguinte: o Palmeiras encara muito mal o derby, a não ser que mude esse ano, a não ser que com o Abel, que o Abel também tenha conseguido fazer com que os jogadores do Palmeiras pensem como os jogadores do Corinthians, porque o Corinthians, por ter uma administração péssima, uma dívida gigantesca, um time que até o ano passado não ganhava título há anos. Aí você pega o seu maior rival, que está tudo funcionando, ganha a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, está sempre disputando final, semifinal, é sempre favorito, tal. Tem uma presidente super competente, tá tudo certo, não deve nada para ninguém. Aí o Corinthians, qual era a chance do Corinthians competir com um time desse? É encarando os jogos contra o Palmeiras como se fosse final de Copa do Mundo. Então o Corinthians encarou os 2 jogos da finais do Paulista ano passado como se fosse finais de Copa do Mundo. E encarou as 2 quartas de final da Copa do Brasil como se fosse final de Copa do Mundo. O Palmeiras, até o momento, não conseguiu ainda encarar o Corinthians dessa mesma maneira, como se fosse final de Copa do Mundo. Porque o Palmeiras chega sempre como favorito. O Palmeiras joga contra o Corinthians em primeiro do campeonato, o Corinthians em 10º. Toda hora isso. No Brasileiro é toda hora. Derby, Corinthians e Palmeiras, derby, 10ª rodada. Palmeiras em primeiro, Corinthians em 10º. Aí, segundo turno, vai lá, 20ª não sei quantas rodadas. Palmeiras disputando o título com o Flamengo e o Corinthians em 9º. É assim os jogos entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians olha o Palmeiras de baixo para cima. E o Palmeiras olha o Corinthians de cima para baixo. E isso faz diferença. Do modo que você encara o jogo. Os jogadores, eu estou falando. Do jeito que os jogadores encaram o jogo. Então, por exemplo, qual é o melhor resultado, qual é a melhor partida para tirar o Corinthians de uma crise? É contra o Palmeiras. Mesmo arriscando, de repente, dar tudo errado e tomar 4-5, porque o time do Palmeiras é melhor. Mas ali, naquele jogo, se eu der tudo, se eu me matar, se eu não sei o que lá, e ganhar aquele jogo, eu posso ficar fora do próximo, posso repousar, posso pôr time misto, sabe? Contra qualquer um que você já passou pelo Palmeiras. Então, pro Corinthians tem isso. Eu acho que pro Palmeiras não tem. Entendeu? Então, o modo de encarar vai no shopping, né? O jogador vai no shopping, então, né? Depois de ganhar do Corinthians, leva a família para jantar. É isso, perfeito. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Quero pedir sua opinião e seu placar para o derby de domingo, né? Entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, rapaziada. Para mim vai ser um baita jogo. E também deixe sua opinião aí sobre essa suspensão do Abel Ferreira, né? Pegou 8 jogos de suspensão, cumpriu 2, vai ficar mais 6 como suspenso aí. Mas o Palmeiras cabe recurso, vai entrar com recurso aí para tentar o efeito suspensivo para o técnico aí, rapaziada. Quer pedir sua opinião? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sinal de notificações para não perder nenhum.